Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias, estudamos a Palavra de Deus. Nessa semana nós estudamos a lição 8 da lição da Escola Sabatina, uma lição que tem a proposta de que todos os dias nós possamos estudar a Palavra de Deus. Semanalmente temos um tema geral, né? Para que nós possamos estudar ali todos os dias esse mesmo tema, vários pontos, várias formas de pensar sobre esse tema, para que no final a gente possa ter entendido qual a proposta da lição, qual a proposta que é colocada para a gente é aprender e desenvolver o nosso relacionamento com Deus. E essa semana foi muito bacana. Nós estamos na lição 8 que teve como título Gigantes da Fé, Josué e Caleb. Talvez alguns de nós nunca tenham ouvido falar muito sobre Josué, Caleb, ou nem saibam realmente quem eles eram. Mas Josué e Caleb foram dois grandes exemplos na palavra de Deus, de pessoas que se colocaram do lado de Deus, mesmo que isso fosse contrário à opinião da maioria das pessoas. Eles realmente escolheram estar com Jesus, dando para a gente esse exemplo de heróis da fé, de pessoas comuns, pessoas simples, mas que escolheram estar do lado de Deus e por terem feito essa escolha, Deus os recompensou. Deus os abençoou muito, grandemente. E é o que a gente estudou essa semana. O verso para meditar dessa semana foi o seguinte: lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. A gente tem que seguir adiante, caminhando sempre em frente, mas entendendo que as pessoas que nos ensinaram a palavra de Deus tiveram fé no Senhor, estando certas, erradas algumas vezes, mas elas tiveram fé. Assim como nós também estamos crescendo, desenvolvendo nossa fé, e vamos passar essa tocha também para os que na verdade, depois da gente, aqueles que vierem depois de nós. E nós falamos isso na lição dessa semana, como é dever de todos nós preparar os jovens para que eles possam receber a tocha da palavra de Deus e fazer com que ela queime ainda mais, arda ainda mais, brilhe ainda mais nesse mundo, para que eles estejam assumindo a posição dos mais velhos. Aqueles que eram mais velhos da minha geração já estão indo embora. Eu estou com 42 anos. Hoje, a liderança da igreja cristã está aí na faixa dos 40, 50, às vezes um pouquinho mais, 60 anos. E logo, logo, a próxima geração aí de 20 anos para baixo também vai estar assumindo aí a liderança. Eles estão sendo preparados para isso, ensinados no caminho de Deus, para seguirem firmemente ao lado de Deus, tendo preparados aí, com o exemplo que nós estamos dando hoje, para que eles possam ir além e adiante. A próxima geração ela tem que ser melhor, tem que ser mais forte. E esse eu acho que é um dos grandes objetivos e desafios de todos nós, prepararmos uma geração poderosa na palavra de Deus, que tenha conhecimento de Deus, que busque o Senhor, não com fanatismo, não com afastamento, mas com equilíbrio, buscando sempre o que a palavra de Deus nos ensina. Caleb e Josué são exemplos disso. Quando Israel finalmente entrou na terra de Canaã, somente os dois, que viveram todas as lutas e batalhas na terra do Egito e também ali na região que eles peregrinaram, somente os dois sobreviveram. Eles eram homens de cerca de 80 anos. Todos os homens que estavam ali tinham no máximo, 59 anos mais ou menos. Ninguém tinha mais do que isso, porque todos os que eram acima disso morreram no deserto. Agora somente os dois, como senhores ali, os anciões de Israel, podiam dar o exemplo, podiam dar a forma que as pessoas poderiam lidar com Deus, aprender do Senhor, poderiam buscar ao Senhor, poderiam seguir o exemplo prático deles, porque não era só uma questão teórica, era prática. Eles tinham visto grandes milagres e Deus os protegeu. E agora os jovens podiam seguir os exemplos deles, os passos que eles tiveram. Josué, como grande líder do povo do Senhor, que guiou o povo de Israel com fé, com coragem, e também a sua própria família, como ele disse, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o velho Caleb, que estava ali junto, firme e forte, como soldado, 80 anos disse ele na palavra de Deus, mas a sua força, tal qual um homem de 40 anos, ali no auge da sua força física, no seu empenho, na sua fé. Na verdade, Caleb manteve a sua fé em Deus durante todo o período. E nós vimos nessa semana também que isso ele ensinou para os seus filhos, para sua filha Axa e para o seu sobrinho Otiniel, que depois veio a ser o líder do povo de Deus, como o primeiro juiz de Israel,
depois da morte de Josué, quando Josué finalmente descansa no Senhor. A lição da Palavra de Deus, a lição 8 da Escola Sabatina, falou para a gente da questão da fidelidade, como eles foram fiéis a Deus e como Deus os recompensou. O desafio que Caleb teve ao conquistar a região que ele desejava para si, mas que Deus havia dado para ele como promessa. E confiando nessa promessa, ele foi lá e conquistou aquilo que Deus havia dado para ele. Vemos também o poder do exemplo, que nós já falamos aqui, né? Como o povo de Israel recebeu esse exemplo, seguiu esse exemplo, e enquanto seguiram esse exemplo, eles puderam caminhar firmemente ao lado de Deus. E o herói humilde, né? Falando sobre esses dois homens de fé que nunca buscaram coisas para si mesmos, mas buscaram o poder de Deus, a glória de Deus. Mesmo Caleb, quando buscou a sua herança, estava confiando na glória de Deus, no poder de Deus. E Josué, a vida inteira, né? Buscando, refletindo sobre a palavra de Deus, mostrando para as outras pessoas que seguir com Jesus é o melhor caminho, é a melhor escolha. E eles então são heróis da fé, pessoas simples, pessoas humildes, mas que foram elevadas pela fé, pelo poder de Deus, pela comunhão que eles deveriam ter com Deus. Comunhão essa que eu e você também podemos ter, ou até mais, se nós buscarmos ao Senhor com fidelidade, com fé, confiando que Ele, Deus, pode nos dar tudo o que nós precisamos e Ele finalmente nos dará a Canaã celestial. Mas enquanto esse dia não chega lá no céu, vivamos com Cristo aqui, agora, na graça de Deus, cobertos por essa graça, não simplesmente sonhando com o céu, que vai vir, viu? Vai vir sim, mas acreditando que o poder de Deus, as ações de Deus são para hoje, são para agora, para esse momento. Quando nós mais precisarmos, quando nós sorrimos, quando nós choramos, Deus está ao nosso lado. Nós caminhamos com Jesus aqui e agora, e só vai estar no céu quem fizer isso. Confia na sua graça, a graça que nos cobre. Não é para a gente ter medo do final dos tempos, mas esperança. Esperança baseada numa fé crescendo hoje, buscando hoje o Senhor Jesus, convivendo com Ele em comunhão. Eu desafio você a isso, a buscar a Deus e a confiar nas suas misericórdias e seus milagres que sempre vão acontecer, porque Ele está conosco. Vamos juntos orar? Querido Pai, obrigado por nos ensinar, através dos exemplos de Josué e Caleb, que a fé prática é uma fé viva, que a fé prática nos leva para mais perto de Jesus. Obrigado por tuas bênçãos. Nos ajude a seguir contigo em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Amanhã nos vemos para começarmos um novo estudo de uma nova semana, lição 9, que começará amanhã. Tchau, tchau.